Primeiramente, gostaria de agradecer ao Felipe e toda a Atitude Empresarial, essa equipe bacana que desenvolve, mesmo em meio em tempos complexos como a gente está passando, um conteúdo tão enriquecedor, que sempre agrega a vida das empresas e das pessoas como um todo. Então, pois bem, direto ao assunto, para que a gente não fique no tempo. Nós somos convidados a falar de uma forma rápida a respeito do planejamento tributário. Planejamento tributário que, em meios a tempos de pandemia, se tornou algo ainda mais essencial, né, no conceito das empresas. O planejamento tributário, ele é um instituto aplicável a toda e qualquer empresa, seja ela uma empresa pequena, média e grande, né? As empresas médias e grandes, isso se tornou algo indissociável na sua estrutura. E, de outro lado, nós temos as formas de se planejar. Planejamento tributário nunca é um fim em si mesmo, é um conceito infinito, né? E sempre deve ser pensado e executado de maneira muito responsável, principalmente num cenário, num país em que nós vivemos diante de uma grande insegurança jurídica, né? Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor Receita Federal do mundo, porque, de outro lado, nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo, mas é uma receita que, em muitas ocasiões, ela acaba penalizando bons contribuintes e deixando de tomar atos contra planejamentos, vamos assim dizer, abusivos. Portanto, o planejamento tributário é aplicável a todo e qualquer negócio e até no âmbito de pessoas físicas. Quais são os objetivos de um bom planejamento tributário? Otimização da carga tributária, obviamente, otimização de riscos, porque a atividade empresária é impossível dissociar do risco, otimização operacional e também otimização financeira. Os requisitos do planejamento tributário, e aqui é extremamente importante. Atuação antes do fato tirador. O que seria atuação antes do fato tirador? Eu devo me planejar antes de que a hipótese de incidência, ou seja, a ocorrência do fato, ela, de fato, se impõe. Mesmo porque planejamento após o fato tirador é considerado fraude, todos aqueles institutos lá de direito civil, simulação, dissimulação. A interpretação restritiva de benefícios, que é um conceito conservador, que deve ser olhado sob a ótica do planejamento tributário. A utilização precisa das lacunas legais e a adoção do substrato econômico. Esse é o ponto mais importante que nós vamos tocar com um pouco mais de cautela agora. Então, como nós falamos, atuação antes do fato tirador. Determinar o momento correto para a realização do planejamento tributário é essencial, fundamental, né? O fato tirador, como nós já dissemos, é o surgimento do pagamento do tributo, ou seja, ele ocorre e o contribuinte está obrigado a pagar o tributo, ou seja, eu tenho uma hipótese de incidência, se eu pratico essa hipótese, me surge a obrigação de pagar o tributo. Todo planejamento tributário deve essencialmente ser feito antes desse fato tirador, ou seja, eu vou evitar a ocorrência desse fato, postergar ou minimizar a incidência, de modo que a carga tributária seja efetivamente a mais branda possível, dentro da legalidade, obviamente, né? O planejamento, como nós dissemos, realizado após o fato gerador, não é planejamento tributário, mas sim um ato de sonegação, de dissimulação e, obviamente, vai ser desconstituído pela autoridade fazendária competente. Interpretação restritiva de benefícios. Viabilizar o uso das vantagens tributárias trazidas pela legislação de forma segura é imprescindível, né, para a perfeita adequação do contribuinte aos benefícios existentes. Então, o que a gente tem que observar?
o conceito conservador na análise dos benefícios existentes, né? Hoje a gente vive um cenário de muita insegurança jurídica e cada vez mais é necessário que, sob o prisma, sob a ótica do planejamento tributário, sejam projetadas as operações de modo que não incida a empresa em algum risco fiscal, certo? Ou que seja esse risco, evidentemente, reduzido. Utilização precisa de lacunas é o quê? A legislação, não só a legislação tributária, mas a legislação como um acervo geral, ela é dotada de lacunas. E, através dessas lacunas, o empresário, a empresa, se aproveita de determinadas circunstâncias, dentro de uma ótica de legalidade, para que a carga tributária efetiva seja a menor possível. Então, ou seja, nós temos um dever fundamental de pagar tributos, essa é a fonte essencial e principal dos órgãos de governo, sejam eles em quais esferas for, para que as políticas públicas sejam implementadas, mas, de outro lado, só se deve pagar aquilo que de fato é devido. E aí o planejamento tributário surge apenas não como uma opção, mas como uma necessidade dentro de qualquer atividade empresária. Essa questão é a mais importante, como nós falamos, que é a adoção do substrato econômico. O que é isso? A teoria do substrato econômico é algo importado lá do nosso direito alemão e ela não tem uma positivação objetiva no nosso cenário legal aqui no Brasil, né? Então, é um conceito importado, mas que hoje faz todo sentido. Tem sido utilizado largamente, principalmente no âmbito da Receita Federal, a analisar operações de reestruturações societárias, utilização de ágio interno e externo, de modo a analisar esse substrato econômico. O que seria o substrato econômico? É entender se aquela operação tem, de fato, o seu propósito, ou seja, eu faria aquela operação em qualquer circunstância, ou aquilo é feito com caráter exclusivo, eminentemente para economia de tributo. Se a resposta for positiva para esse segundo questionamento, esse planejamento corre um sério risco de ser desconstituído pela autoridade fazendária. E aí, isso será discutido em âmbito de conselho administrativo e em determinadas situações no judiciário também. Então, portanto, quanto maior for o substrato do planejamento, menor vai ser o risco de questionamento pelo fisco. Então, se a operação, de fato, ela ocorrer, não for algo apenas de papel, né? Por exemplo, segregação de atividades. Eu tenho uma atividade industrial, eu segrego para ter uma atividade em comércio atacadista. Se eu tenho uma empresa industrial e a empresa atacadista de fato exercendo suas atividades operacionais, é um planejamento lícito e vai me gerar uma economia tributária e um ganho estratégico financeiro. De outro lado, se eu tenho apenas uma estrutura fictícia, ali dividindo parede, está na mesma planta, esse planejamento vai ser, obviamente, desconstituído 1 ano, 2 anos, não vale a pena tomar medidas em que parece, né, tem um aspecto de facilidade. Isso não existe mais no mundo que nós vivemos. Adoção do substrato econômico, é o que nós falamos, né? E limites do planejamento tributário. Teoria do abuso de forma, exatamente o exemplo que nós demos. Teoria do abuso de direito, se confunde abuso de forma e abuso de direito, ou seja, não basta parecer ser, tem que ser. E as normas antielisivas, isso está previsto em uma série de legislações esparsas, mas principalmente lá no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Essa norma acabou de ser declarada a sua constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de modo que a autoridade fazendária pode desconstituir planejamentos, desde que provado uma dessas circunstâncias, abuso de forma, abuso de direito. O que seria a teoria do abuso de forma? Essa teoria, ela concede ao fisco, né, os poderes necessários para combater essas vantagens
através de uma forma que é abusiva. Então, a gente vai tirar esse conceito lá do direito privado, do Código Civil, e ser aplicável para desconstituir atos que se traduzam fraudulentos no âmbito dos planejamentos tributários. O que seria um exemplo disso? Um exemplo prático que nós vemos aqui, um empresário, ele se aconselha lá com seu contador e ele resolve desmembrar a sua empresa em 5, todas com o mesmo fim específico, no mesmo local, com o mesmo funcionário, para produzir os mesmos produtos, mesmas marcas e clientes. Então, o que isso quer nos dizer? Que geralmente é um empresário que não quer sair ali do Simples Nacional, ele entende que o regime do Simples Nacional é o mais interessante para ele, e ele começa a criar ou segregar a sua atividade para que a sua carga tributária efetiva seja menor. E aí, o fisco, ao perceber que essa estrutura ela é evidentemente fictícia, ele vai desconstituir, autuar a empresa, arbitrar o lucro, e isso certamente vai interromper a atividade da empresa. A teoria do abuso de direito, ela combate o uso abusivo do próprio direito. Então, o fisco ataca planejamentos que utilizam de maneira abusiva as vantagens trazidas pela própria legislação tributária. Está lá positivado no artigo 187 do Código Civil. Trouxemos também aqui um exemplo, seria um benefício com 75% no imposto de renda da pessoa jurídica, se forem contratadas 30 pessoas no mês de maio. A empresa, então, ela dispensa 30 pessoas e logo em seguida são contratadas essas 30 pessoas. Essa é a intenção da lei? Obviamente que não. Obviamente que não. Nós temos que ser razoável, né? E aí, a intenção, obviamente, é gerar novos empregos, ou seja, utilizar o instituto do direito tributário, da legislação tributária, para fomentar a economia. Então, eu utilizo o instituto de política tributária para fomentar políticas públicas, seria geração de emprego. Se eu simulo esse ato, eu dispenso e depois recontrato, eu não estou cumprindo a norma fim que o legislador impôs, que seria o conceito de criação de novos empregos. Portanto, isso é facilmente também desconstituído pelas autoridades fazendárias. Normas antielisivas, nós já tocamos no assunto. Esse artigo 116, parágrafo único, lá do Código Tributário Nacional, foi chancelado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e a autoridade administrativa ela pode sim desconsiderar esses atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador, ou seja, não tem propósito negocial. Em que pese haver uma discussão muito rígida no âmbito desse artigo 116, porque ele deveria ser estabelecido essas normas em lei ordinária e essa lei ordinária nunca veio. Isso foi chancelado no âmbito do Supremo e, enfim, é o que nós temos. Portanto, a melhor maneira de evitar aplicações dessas teorias de abuso de forma, abuso de direito e andar a par com as normas antielisivas são adoções de planejamentos tributários que se reversam em caráter econômico e, de fato, reflitam a realidade. Quais são os fatores de risco do planejamento tributário? Ausência do substrato econômico, divergências conceituais, então, ou seja, eu vou me basear em pareceres, leis em teses, isso está fora de contexto. Fundamentação em teses, ou seja, nós temos que conceituar em efeitos eminentemente práticos. Condutas ilícitas, irregulares ou antiéticas, essa questão antiética ela é muito interessante, porque ela traz um novo conceito do dever fundamental de pagar tributos, a necessidade de tempo, exposição patrimonial e inflexibilidade da estrutura. Então, essa questão da exposição patrimonial ela é interessantíssima porque um planejamento tributário mal pensado pode ser o famoso tiro que sai pela culatra. Pode expor todo o patrimônio, até mesmo do sócio e até mesmo dos profissionais que indicam esse tipo de planejamento. Então, hoje nós temos a descaracterização de planejamentos tributários com responsabilização dos sócios e
dos profissionais, advogados, contadores, economistas, as pessoas que giram em torno das ordens de planejamento tributário. Nós temos um caso muito famoso aí, que é o caso, salvo engano, da Amanco, em que foi proposto um planejamento tributário por uma dessas Big Four, empresas de consultoria. Esse planejamento tributário ficou conhecido como soja-papel, então, ou seja, era apenas um planejamento tributário para acúmulo e aproveitamento de créditos, lá no Créditos Federais de PIS e COFINS e IPI. Esse planejamento tributário foi desconstruído, discutido em âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, ao final, em sede já de judiciário, a empresa foi condenada à devolução dos valores pagos a título de honorários e à responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Então, aí a necessidade de se saber também com quem se está fazendo negócio, sobre todos os primos. Não apenas os negócios propriamente ditos a título operacionais, mas quem a gente coloca dentro da nossa casa para nos auxiliar. Isso é muito importante. Ausência de substrato econômico, já foi dito, divergências conceituais. Então, o conservadorismo ele deve ser um dogma seguido no âmbito do planejamento tributário, né? Porque o conceito do fisco quase nunca vai ser idêntico ao conceito do contribuinte. Isso não quer dizer que nós devamos seguir sempre o conceito do fisco. O fisco sempre vai ter uma interpretação muito mais restritiva, de modo a, em determinados casos, até querer criminalizar o planejamento tributário, né? Para isso, nós temos lá o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que todos esses questionamentos podem ser levados a um órgão paritário, que hoje ele funciona de uma maneira muito proativa e tem uma resposta muito mais interessante que o próprio Poder Judiciário, que na maioria das vezes não está preparado para julgar casos tão complexos que envolvam reestruturações societárias e planejamentos tributários muito mais sofisticados. Portanto, essas divergências conceituais em que o fisco entende, que o contribuinte entende, deve ser adotada sobre um ponto de razoabilidade para que a tomada de decisão seja realizada sobre uma base que sustente as decisões para o efeito prospectivo. Que nós já dissemos, né, fundamentos em teses. Então, tribunais superiores não possuem apenas a sua função jurídica, mas também política. Então, o fisco ele pode apresentar um interesse público, isso tem acontecido cada vez mais, né? São planejamentos sendo desconstituídos, não sobre apenas um formato jurídico. Aquele formato jurídico não está em acordo com a legislação, mas o aspecto econômico também ele tem ganhado cada vez mais preponderância nos atos de constituição de planejamentos tributários. Então, mais uma vez, a gente reforça que o planejamento tributário tem que ser adotado de uma forma segura e que não dependa eminentemente de uma tese, para que eu não tenha que levar isso ao judiciário para provar que eu estou correto, né? Os fatores de risco são as condutas ilícitas, irregulares ou antiéticas, né? Então, sempre ao iniciar um planejamento tributário, é preciso que dentro da organização, então seja uma empresa média, seja uma empresa pequena ou uma companhia, né, uma SA, é preciso fazer algo errado para que esse planejamento dê certo. Isso é uma pergunta muito importante. Então, ou seja, se já nasce esse planejamento contaminado, a chance de que lá na frente eu tenha aborrecimentos com isso, ela é de 100%. Né? Então, essa pergunta é muito importante, a título reflexivo, né, sobre a própria ética do planejamento. Então, tudo é possível, mas será que convém fazer tudo, né, dentro dessa ótica? Não existem maneiras mais interessantes de se economizar tributo para que a atividade ela possa se prolongar, mesmo porque as pessoas são efêmeras, passam e os negócios permanecem. A necessidade de tempo, né? O planejamento tributário
ele não pode ser pensado como algo casual. Então, vamos dar um exemplo aí muito simples, que seria aquela nos anos 90, as operações Casa e Separa. Então, tudo foi realizado sob uma ótica de visão meramente econômica. O que se dava isso? Eu queria comprar um imóvel, o Felipe Alvim queria vender esse imóvel. Só que a gente entendia que tinha imposto de renda, ganho de capital, ITBI, ficava muito caro. Então, o que a gente fazia? A gente pegava formatos interessantes, juridicamente aceitáveis e legalmente previstos. A gente constituía uma empresa. O Felipe Alvim integralizava esse imóvel no capital dessa empresa e eu integralizava o dinheiro. Então, o imóvel vale lá R$1 milhão. Eu colocava R$1 milhão a título de incorporação ao patrimônio da empresa, o Felipe Alvim integralizava a título de capital o imóvel. Essa operação ela é imune em razão de uma regra constitucional prevista, portanto, até aí não tem custo tributário nenhum. Só que no dia seguinte, muitas vezes chegou a acontecer até no mesmo dia, havia dissolução dessa sociedade. A sociedade não deu certo, mas a gente quer encerrar isso daqui. O que acontecia? Eu que integralizei R$1 milhão, saía com um imóvel a título de entrega em razão da liquidação da sociedade. E o Felipe saía com esse R$1 milhão. Ou seja, era uma operação, obviamente, de compra e venda, travestida como uma operação societária. Isso passou, com o tempo, a ser desconstituído pelo fisco e as pessoas físicas passaram a ser autuadas com multas de até 150% e, posteriormente, até com representação para fins penais. Ou seja, isso se mostra que planejamentos feitos com um efeito pontual, casual, meramente econômico, têm grandes chances de serem questionados e desconstituídos pelo fisco. E acaba incidindo na exposição patrimonial. O que é isso? A partir do momento que eu sofro uma autuação fiscal, eu posso expor o meu patrimônio, né, de modo que eu fique vulnerável diante dessas autuações. Então, ou seja, definitivamente não vale a pena realizar planejamentos que não estejam minimamente em consonância com a lei e com os bons princípios dentro do substrato econômico. Quais seriam as etapas de um bom planejamento tributário, inicialmente? Análise, obviamente, estudo do cenário atual, frente a atos passados também e projetos futuros. O escopo, quais são os objetivos daquela empresa, daquela família, daquele grupo de sócios ou acionistas. Elaboração, que seria a proposição de um novo cenário, com base nos instrumentos que nos forem dados. Estimativa desses benefícios. Hoje nós conseguimos ser 99% assertivos com as técnicas de inteligência artificial, de tecnologia que nós temos, né? Identificação dos possíveis riscos e das mudanças necessárias. Então, nós conseguimos identificar o que seria essa operação e classificar quais são os riscos potenciais diante da empregabilidade ou não do planejamento proposto. Negociação, verificação da viabilidade de mudanças, ou seja, muitas vezes o planejamento tributário vai ser tão impactante que eu vou mudar a minha linha de produção. Nós vamos ver alguns exemplos aqui nesse sentido. Aqui a gente já entra até com um exemplo interessante, voltando àquela questão lá do industrial para o comercial. Eu posso segregar atividades, eu posso ter dois contratos sociais, um ato de cisão, por exemplo. Tenho a minha empresa que ela produz, ela é uma indústria, e tenho a empresa que é o atacado e vai vender. Isso é possível? É plenamente possível. Tem um efeito econômico interessante? Tem, para fins de PIS e COFINS, para fins de IPI, para fins de ICMS. Tudo isso é eminentemente interessante. Mas nós temos que ver se é viável, se é economicamente viável, constituição de uma nova planta, propriamente um plano de negócio, né? A implementação, que seria a adoção do cenário proposto, e o acompanhamento, mesmo porque o planejamento nunca é um fim em si mesmo. Então, o planejamento que hoje mostra-se muito bom,
totalmente aplicável ao cenário, ele pode ser modificado. E aí a gente entra na questão de pandemia. Vamos pegar um planejamento básico do básico, que seria regime de tributação. As empresas lá, no ano 2019, começaram a fazer seus planejamentos de modo a se prepararem para o ano 2020. O regime de tributação, ele é facultativo, salvo algumas exceções, que seriam margem de faturamento, empresas faturam até mais de 78 milhões, estão obrigadas ao lucro real, instituições financeiras, algumas atividades impedidas, mas, regra geral, eu posso optar por escolher entre o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. O lucro arbitrado a gente não fala muito, porque ele é muito pouco utilizado. Enfim, ninguém contava que seríamos atingidos aí por um meteoro, que seria essa pandemia, algo sem precedentes. E o meu planejamento, que foi feito ao longo do ano, com as perspectivas do ano 2020, ele foi totalmente impactado. Então, o lucro presumido era mais interessante, porque a minha atividade ela era superavitária, com base naquela presunção de lucro. Eu tomei a decisão de que o presumido seria mais interessante, e aí me vem uma pandemia com uma queda abrupta de faturamento e passa a ser o lucro real mais interessante. Como eu faço? É irretratável, não tem como eu voltar. Houve alguns projetos de leis nesse sentido e a gente não teve um resultado prático. Então, as empresas acabaram arcando com um prejuízo de ordem ainda inestimável. Outra questão interessante são para pequenas empresas que estão ali tributadas no âmbito do Simples Nacional. Então, vamos um exemplo prático. Nós já tivemos vários casos aqui de clientes que chegaram para nós com uma demanda específica e nós analisamos que ele estava enquadrado no anexo equivocado lá do Simples Nacional. Ele estava como anexo 5 e, na verdade, era anexo 3. Isso gera um fator ou de economia ou de risco. Então, vamos para o fator econômico. Se eu sou tributado no anexo diverso, portanto, com uma alíquota prevista dentro das classificações maior do que eu deveria, eu estou pagando mais do que deveria. Consequentemente, se eu modifico, eu vou ter direito a uma restituição desse tributo. De outro lado, se eu estou num anexo equivocado e, consequentemente, pagando um tributo a menor, eu corro o risco de uma autuação e aí também com a possibilidade de uma multa de 150%. Então, todas essas questões são muito importantes, como também a questão da classificação fiscal de mercadorias. Por exemplo, vamos continuar falando de empresas lá do Simples Nacional. Essa empresa comercializa muitos itens que têm a cadeia monofásica para fins de PIS e COFINS. O que é isso? A indústria já concentra toda a tributação. Então, ele chega já totalmente tributado na indústria e, quando eu vendo essa mercadoria ao meu consumidor final, geralmente é o cliente pessoa física, para fins de PIS e COFINS eu não tenho que oferecer a tributação. E, invariavelmente, muitas empresas, elas acabam tributando isso, não segregando essa receita, o que gera também crédito a ser restituído. Isso não é propriamente o planejamento tributário, deveria ser um dever ali do empresário de se pagar o que deve, mas, em razão da complexidade do sistema e das burocracias do dia a dia, acaba passando, né? Quais são as espécies aí de planejamento tributário? Gestão tributária, a correta aplicação da legislação, seria atos mais atinentes ao compliance, adoção de benefícios fiscais e o uso de medidas administrativas e judiciais. Então, correta aplicação da legislação, eu estar de acordo, em conformidade. Benefícios fiscais, são benefícios que são colocados em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, em que determinados setores podem e devem se adequar para usufruir desses benefícios e se tornarem mais competitivos, e o uso de medidas administrativas judiciais. O que é isso? São aquelas teses. São as teses tributárias que são implementadas no âmbito dos tribunais, de modo a reduzir a carga tributária, demonstrando que determinada incidência tributária não está em conformidade com a lei ou com a Constituição, né? Outras questões, reorganizações operacionais. Então, dentro ali da minha operação, eu segrego,
eu otimizo a minha operação, reestruturações societárias e planejamentos internacionais. Então, vamos, para a gente finalizar, em alguns exemplos aqui de reorganizações operacionais. Vamos um exemplo de alíquota zero ou isenção do IPI na industrialização. Um exemplo bem simples aqui. Eu tenho uma venda de matéria sujeita à tributação do ICMS e do IPI, eu faço essa venda do produto acabado sujeito à alíquota zero ou não tributada pelo IPI. Então, ou seja, a indústria A, ela fornece essa matéria-prima que ela é tributada, a indústria B, ela vai industrializar o produto sujeito à alíquota zero ou não tributada, e aí ocorre um acúmulo de crédito de IPI nessa etapa de industrialização. Porque se eu tenho alíquota zero, eu não tenho saída para me compensar naquela sistemática de débito e crédito. Qual o planejamento proposto? Uma remessa da matéria-prima para a industrialização por encomenda com suspensão desses tributos. O que seria isso? O retorno do produto industrializado por encomenda com a suspensão desses tributos e aí, consequentemente, deixa de ocorrer esse acúmulo de crédito, certo? Outra questão importante também, serviço de transporte versus alocação de veículos, né? Então, eu tenho uma empresa A que é contratante, a empresa B que ela presta o serviço, eu entrego o produto da empresa A lá para o meu cliente, que é o C, pelo transportador. Então, nesse modelo, o empresário paga ao transportador pelo serviço de transporte, que é uma atividade sujeita ao ICMS, né, ao imposto estadual. Esse ICMS ele não é utilizado pelo cliente C, em que não há uma incidência propriamente porque ele é uma empresa de serviço, não é uma empresa comercial. O que se propõe? O cliente C aluga o veículo do empresário B como mão de obra e o aluguel, como é uma obrigação de fazer, não é uma obrigação de dar, portanto, não está sujeito à incidência do ICMS, o cliente C tem uma economia no seu custo de transporte bastante relevante, né? Isso daqui é bastante interessante também, serve para alguns clientes. Todos esses são casos que nós já tratamos aqui no escritório. Obviamente que a gente vai preservar a identidade dos clientes, mas na venda de móveis desmontados, é uma operação aparentemente simples, mas que causa uma economia muito interessante. Então, lá, eu tenho um vendedor A, ele vende móveis montados com incidência do ICMS, obviamente, uma operação, caráter de mercância, e tem lá o consumidor que adquire esse imóvel. Então, o que acontece nesse modelo tradicional de venda? O vendedor ele realiza a venda para o consumidor dos móveis que precisam ser montados, no armário e tudo mais. Dessa forma, o ICMS ele vai incidir sobre o valor da operação, ou seja, dos móveis e do serviço de montagem, que eu estou vendendo como um todo. Só que o custo dessa operação, aquele custo de montagem, está embutido. Como eu não segrego esse custo, eu vou pagar ICMS com a operação como um todo. O que se propõe? A venda de móveis desmontados, ou seja, o vendedor A ele vai vender móveis desmontados com a incidência do ICMS, obviamente, vai oferecer a tributação lá para o consumidor B, e o prestador C, ele vai prestar o serviço de montagem. E esse serviço, obviamente, vai ser sujeito à incidência do imposto sobre serviços, que é o imposto municipal, cuja carga tributária ele tem uma alíquota efetiva menor, bem menor do que o ICMS, né? Então, uma operação própria normal, nós estamos falando do ICMS com uma alíquota de 18%, uma operação interna, e o ISS uma alíquota máxima de 5%. Então, se eu segrego essa atividade em venda dos móveis desmontados e uma prestação de serviço para que o consumidor tenha efetivamente a entrega, eu consigo evitar a incidência do ICMS numa operação que seria, obviamente, um serviço. Mas se ela não for segregada, não acontece. Lembrando que todos esses planejamentos propostos têm que efetivamente traduzir a realidade. Não adianta eu ter a empresa A, o prestador C, e isso ser apenas algo fictício, de papel. Tem que acontecer. Na prática, eu tenho que evidenciar. Não basta parecer ser, tem que, de fato, demonstrar o que ocorre. Venda a prazo para o consumidor final, algo que nós já fizemos também.
a venda de mercadoria a prazo com incidência do ICMS, seria ali uma venda direta para o consumidor. Então, nesse modelo, o vendedor ele atrai o público para a sua oferta, realiza venda para o pagamento de várias parcelas. Como o ICMS incide sobre o valor da operação, os juros embutidos ali, que seria aquele custo financeiro, né, referente ao parcelamento oferecido, ele é tributado pelo próprio ICMS. Então, o que se propõe a venda a prazo ao consumidor final? O vendedor A, uma empresa comercial normal, vai realizar a venda para o consumidor B. Só que nesse meio tempo a gente tem uma financeira. Vou dar um exemplo aí que é nítido, Magazine Luiza, Casas Bahia. Então, essa venda financiada das mercadorias, com incidência do ICMS, sobre o valor das mercadorias e de IOF sobre o juros de financiamento. Então, eu vou segregar. O que é custo financeiro, eu vou oferecer a tributação pelo IOF, que é uma alíquota, obviamente, muito mais reduzida do que o ICMS. Portanto, através da reorganização, o financiamento ele não é concedido através do vendedor, propriamente dito, mas de uma segunda empresa, que é essa financeira. Ela atende o cliente, promove o financiamento da operação, sobre os juros não incide aquele ICMS, mas sim o IOF. A operação também largamente utilizada, desde que tenha substrato e propósito negocial. Vamos para as operações societárias, para que a gente não fique cansativo, né? Entrar numa questão bastante em voga hoje, que seria a reestruturações com criações de holdings, né? O que é a holding? A holding hoje caiu num conceito muito banalizado. Parece que todo mundo acha que a holding é a solução para os seus problemas, seja no âmbito patrimonial, seja no âmbito de controle de empresas. Então, o que é a holding? A holding ela é uma sociedade que tem um propósito muito bem específico, muito bem definido, ou seja, deter bens e direitos. Ela é uma empresa de controle e que podem ser participações societárias, bens imóveis ou outros bens, né? Nas holdings, portanto, ela tem esse objetivo social específico e que caracteriza justamente o fato de não terem o escopo de desenvolver uma atividade operacional. Então, ou seja, eu tenho uma empresa que é criada para um fim eminentemente estratégico. O que a gente tem visto hoje, largamente acontecendo, criação, à toa direito, de empresas, holdings, mais aquelas famosas holdings familiares, holdings patrimoniais, que são para deter o patrimônio imobiliário constituído ao longo de uma vida, e aí se ter uma economia. Lembrando que essa estrutura societária, a holding, ela é uma estrutura criada eminentemente para o planejamento sucessório e gestão do patrimônio. A economia tributária vem com um efeito meramente reflexivo, mas não menos importante. Então, muito cuidado, né, para os empresários, para as pessoas que estão dispostas a dar um passo de criação, talvez, de holding, imaginando que essa é a solução dos seus problemas, na hora de executar o planejamento, de modo de ver se a viabilidade da holding de fato deverá ser implementada ou se não existem mecanismos mais interessantes, como ali a simples doação em vida, o testamento, né? E que, na criação, sendo viável, muitas vezes a holding é sim um instrumento mais adequado para que seja de acordo com a legislação. Ou seja, nós já vimos vários casos aqui, infelizmente, de holdings imobiliárias, mas imobiliárias apenas na vontade do detentor das cotas, porque o objeto social dela lá era a administração de escritórios e tudo mais, ou seja, a pessoa que constituiu ou orientou errado ou o próprio empresário foi conivente com essa situação, de modo ali de o pagamento do ITBI, alguma coisa nesse sentido, e essa empresa não tem o objetivo social de compra, venda e locação. Portanto, é um ato que facilmente será desconstituído pelo fisco e o efeito econômico será reverso, será mais drástico, né? Então, o que a gente pode pensar no âmbito de sociedades, né? Eu tenho uma atividade que pode ser extremamente lucrativa
e uma atividade que não é tão lucrativa assim. O que eu posso pensar? Essa atividade, eu integralizar as cotas ali através de uma criação de uma holding pura, aquela que apenas detém o capital de participações societárias no lucro presumido, e no lucro real eu deixar aquela empresa que não é superavitária, às vezes ela está até apurando prejuízo. Isso é plenamente possível, né? Então, nesse modelo, a empresa A, ela vende mercadorias, né, no mercado com margens de lucros distintas, certo? Ela sendo obrigada a optar pelo mesmo regime tributário. Então, eu tenho, dentro da minha empresa, dois nichos de atuação. Eu vendo autopeças e outras mercadorias, sendo que, em determinada atuação, eu tenho uma atividade que tem uma margem de lucro muito interessante e a outra que a margem é muito apertada. Então, o que a gente pode fazer? Através da criação de uma empresa controladora, eu segregar a minha atividade de modo que o regime de tributação seja adequado de acordo com o produto. Lembrando, desde que tenha propósito negocial, não posso fazer apenas no papel. Tem que ter a planta, os empregados bem distintos, bem claros ali dentro das estruturas, né? Reestruturações societárias que são realizadas com holdings controlados no lucro presumido e no lucro real, né? Sociedade coligada a prestadores de serviço no lucro presumido, é mais ou menos o que nós estamos falando aqui, concentrar as atividades lucrativas no lucro presumido e as atividades que não são tão lucrativas no lucro real, mas mantendo o controle, a gestão numa empresa em que eu não vou precisar de, eventualmente, ter um laranja ali, o que acontece muito, eu não tenho sócio e tudo mais, então eu posso me utilizar desses instrumentos, né? Hoje, integralização de capital com imóveis de uso, né? A empresa é dona do imóvel, não está estabelecida, não tem nenhum custo com aluguel, nem se nenhuma vantagem tributária, com exceção de despesa de depreciação do bem. O que é interessante, se esse imóvel estiver ativado lá na contabilidade como um ativo imobilizado da empresa, eu desativá-lo e integralizar na empresa, eu tenho uma regra específica que não vai me admitir o crédito para fins de PIS e COFINS. Mas se o detentor do patrimônio for a pessoa física do empresário, ele exerce a atividade, muitas vezes ele não paga o aluguel ali, fica uma operação extremamente viável. Por quê? Primeiro que eu protejo o patrimônio. Segundo que eu começo a refletir a realidade do negócio. Será que o meu negócio realmente é viável? Eu tenho custos ali que, por exemplo, o aluguel deveria ser pago, mas não foi. Então, ele não está refletindo uma possível venda desse negócio sem incidência do aluguel. Não sei se esse negócio passa a ser viável ou não. Portanto, é uma operação largamente utilizada em que eu segrego o patrimônio que está ativado ali na empresa e, de outro lado, eu integralizo esse patrimônio numa empresa que apenas vai gerir esses imóveis, esses ativos imobiliários. Consequentemente, ela tem uma carga tributária muito mais baixa, né? Eu não vou ter que oferecer a tributação, que seria um lucro operacional de até 34%, sendo que eu posso integralizar esse imóvel numa empresa holding, em que vai ter uma tributação muito mais favorecida, lá na casa de 11% a 12%, que seria a tributação. Aqui nós temos mais uns cases que são interessantes, que nós trouxemos. A gente pode até disponibilizar esse material, caso seja do interesse de alguém, sem problema nenhum, né? Não vou entrar nesses aspectos, eles são um tanto quanto mais técnicos, né? Nós estamos falando de aproveitamento de prejuízo fiscal por incorporação, talvez o público não esteja muito interessado em questões mais técnicas. Mas o que a gente quer trazer aqui como mensagem para o pessoal? Planejamento tributário, ele é viável em todos os âmbitos, seja empresa pequena, média ou grande, passa a ser uma necessidade, certo? Nós estamos vivendo um período muito desafiador, talvez o período mais desafiador que as empresas e as pessoas físicas já tenham enfrentado
começou com uma crise sanitária e hoje, evidentemente, a gente enfrenta uma crise econômica. Vemos um cenário político-econômico drástico, a gente não tem paz. Temos um tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, que seria a última trincheira da sociedade, com decisões, infelizmente, eminentemente políticas. Então, um tribunal politizado, em que, infelizmente, a gente não pode depositar a confiança de que teremos um julgamento com a melhor técnica jurídica, porque o interesse econômico tem prevalecido. Portanto, a necessidade de bons planejamentos, de boas estruturas, para que a tomada de decisão possa refletir em algo benéfico. E aí nós não estamos dizendo apenas o lucro. O lucro é, sim, uma das atividades em que a empresa deva perseguir, né? Mas a sua função, ou seja, por que eu tenho o objeto da construção da minha empresa, a gente já passa a ser a formador de opinião, a ter um efeito social muito importante aí dentro da nossa cidade. Então, ou seja, a empresa deixa de ser aquela questão enraizada e passa a depender de funções mais profissionais, para que a tomada de decisão ela possa ser assertiva e não apenas obedecer à vontade de A ou B, do sócio. Então, para isso, estruturas como a própria holding são criadas, né, para que a gestão seja profissionalizada e seja possível aí otimizar a administração da empresa com a consequente melhora nos seus fluxos em todo sentido, né? O período que nós estamos passando fez com que muitos empresários, muitas pessoas físicas passassem a rever atos que lá para trás talvez não seriam observados. E aqui nós temos alguns exemplos, empresas mesmo simples nacional, empresas pequenas que a gente não estava acostumado a exercer esse tipo de serviço. Então chegou o varejista, porta para a rua. Esse teve a sua atividade fechada pelo poder público, um impacto brutal no seu fluxo de caixa. E agora, como que eu vou fazer? Então, nós começamos a olhar que uma gestão contábil, uma gestão tributária mais efetiva, nos prepara muito melhor para efeitos que a gente não espera, né? Como uma crise econômica ou algo nesse sentido. Então, a empresa, como exemplo que nós demos, setores específicos como cosméticos, construção civil, bares e restaurantes, muitos desses setores estão pagando tributo a maior, né? Então, basta uma análise rápida e objetiva da contabilidade para demonstrar que aquilo não estava sendo feito da melhor forma. Estruturas maiores, né? Sociedades limitadas ou SA, também se preparando de uma forma bastante efetiva para que os negócios prosperem. Então, enfim, a gente quis trazer aqui alguns efeitos práticos, demonstrar e conseguir agregar de alguma forma que o planejamento tributário deixou de ser um luxo, deixou de ser algo aplicável apenas a grandes corporações, ele é uma realidade, né? Todos os dias deve ser olhado de maneira muito, muito detida para que as empresas permaneçam com suas atividades cada vez mais produtivas, lucrativas e seguras, sem depender, como nós temos, de decisões de um poder judiciário, de evitar litígios. Então, o âmbito preventivo, sem dúvida nenhuma, se tornou um critério quase de vida para a permanência das empresas. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado ao Felipe e toda a equipe da Atitude e que possamos seguir firme daqui em diante. Um abraço. Daniel, você consegue me ouvir? Sim. Daniel, eu queria agradecer em nome da Atitude Empresarial, em nome de todos que estão assistindo aqui a nossa virada empreendedora. Acabamos de completar 18 horas de conteúdos ininterruptos, conteúdos empresariais, conteúdos empreendedores, para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Esse assunto que o Daniel trouxe para nós de tanta relevância para pequenas,
para microempresas, para médias e grandes empresas, né, Daniel? É um assunto que está presente em várias esferas, né? E agora está acessível a todos, né? Você, empresário, empreendedor, você precisa se preocupar com o planejamento tributário da sua empresa. Não tenha dúvida. E a gente segue em parceria com a Atitude, sempre tentando fazer o nosso melhor para colaborar com a nossa sociedade como um todo. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Daniel, é uma alegria tê-los como parceiros da Atitude Empresarial em mais um evento que tem como objetivo compartilhar conhecimento. E para quem gosta do tema, para quem ficou interessado, né, Daniel, daqui a alguns instantes nós teremos a presença do Matheus Correia, que vai continuar falando sobre a área com foco na contabilidade como forma de estratégia. Então, você que ficou interessado nos termos de planejamento tributário, continue conosco, são 10 minutos para a gente trocar a nossa estrutura, fazer alguns ajustes, já estamos de volta. Daniel, muito obrigada pela sua presença, a Atitude Empresarial agradece a sua participação na Virada Empreendedora, bom trabalho para você e estamos à disposição. Muito obrigado a todos, foi um prazer.